querida, hoje é segunda-feira, dia 22 de setembro. Nós estamos na 25ª semana do Tempo Comum. E o texto do Evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 8, versículos 16 a 18. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca-a no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo o que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e àquele que não tem será tirado até mesmo aquilo que pensa ter. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, a palavra de Deus que nós acabamos de escutar, retirada deste capítulo 8 do Evangelho de Lucas, mostra para nós uma imagem muito simples, com profundos significados para nós. A imagem da luz. Jesus diz: ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo da cama. Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma vasilha, obviamente. Ao contrário, quando a gente acende uma lamparina, basta pensar nas casas de Israel de outrora, praticamente não havia janelas, eram casas de pedra sobretudo. Então, quem acende uma lamparina é para colocá-la no candeeiro, no lugar alto, para que todos os que entram na casa sejam iluminados por aquela luz. Bom, este texto da Sagrada Escritura, à primeira vista, parece ser uma instrução prática. Jesus está dando um ensinamento prático a partir da observação do cotidiano. Na verdade, é uma observação tirada do próprio senso comum. Na verdade, como tudo aquilo que Jesus ensina, sempre há um outro significado mais profundo, muito além daquele significado primeiro, visível, histórico e terra a terra. A lâmpada, na verdade, somos nós. É a nossa vida, é o nosso testemunho. A luz é a fé que nós recebemos de Deus. É o dom do Espírito Santo. É o próprio Cristo Jesus que habita em nós. Quantas vezes, por medo ou por vergonha, por comodidade ou por nos sentirmos indignos, nós escondemos a nossa própria luz. Colocamos uma vasilha sobre a luz, impedindo que os outros vejam a nossa luz. Esta vasilha, esta cama que cobre a nossa luz, pode ser a indiferença diante do sofrimento do próximo, o nosso apego excessivo aos bens materiais, como nós escutamos ontem na Santa Palavra de Deus, o nosso medo de testemunhar a nossa fé no mundo que parece cada vez mais hostil e indiferente à fé cristã. Jesus nos convida a fazer o contrário, a colocar a nossa luz no candeeiro. Isso significa viver a nossa fé de tal modo que ela se torne visível. Obviamente, do ponto de vista cristão, não para sermos aplaudidos ou elogiados, para nos sentirmos superiores diante dos outros. Não é para isso.
mas é para que a luz de Cristo Jesus seja ela, para que ela possa brilhar em nós e assim apontar o caminho para os outros. O nosso testemunho de vida é a forma mais poderosa de evangelização. A gente diz sempre, as palavras podem convencer, mas é o testemunho que arrasta. A nossa paciência, o nosso perdão, a nossa alegria, a nossa caridade, a nossa esperança, o nosso jeito de cuidar das pessoas. Tudo isso são raios de luz que podem guiar outras pessoas que andam na escuridão e nas trevas. O texto de Lucas continua com uma advertência. Jesus diz: não há nada de escondido que não venha a ser descoberto. Não há nada de secreto que não venha a ser conhecido e manifesto a todos. Essa frase nos lembra que a nossa vida, com suas escolhas, com suas atitudes, deve ser um livro aberto diante de Deus. E também diante dos outros, diante dos nossos irmãos. Mais cedo ou mais tarde, aquilo que está escondido no nosso coração se manifesta em nossas ações. Se nós escondermos a luz de Deus, a escuridão vai se revelar. Se nós deixarmos de brilhar, a glória de Deus vai deixar de se manifestar e aparece a nossa zona mais sombria e obscura, o nosso pecado. Por fim, Jesus nos dá um critério para a nossa própria vida e para a nossa própria existência. Jesus diz: prestem muita atenção na maneira como vocês escutam, na maneira como vocês ouvem a palavra de Deus. E aí apresenta, na verdade, uma matemática bastante estranha. A quem tem, será dado; a quem não tem, será tirado até mesmo aquilo que julga ter. Jesus está falando da nossa responsabilidade. Parece uma palavra dura, parece uma matemática esquisita, mas Jesus está falando da nossa responsabilidade. A palavra de Deus que nós ouvimos hoje é a semente que nos foi entregue. Essa palavra deve frutificar dentro de nós. Se nós recebemos a palavra com atenção, com um coração aberto, com um coração disponível, essa palavra vai frutificar dentro de nós. Se nós ouvirmos essa palavra de modo displicente e irresponsável, ela não vai se enraizar dentro de nós e não dará fruto. Perderemos até mesmo a graça de Deus que já nos havia sido dada pelo Espírito Santo. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, que a palavra do Santo Evangelho de hoje não acabe por aqui, mas ela seja uma semente viva, caia nos nossos corações, possa germinar e produzir muitos frutos. E assim todos nós teremos cada vez mais consciência de que nós somos portadores da luz de Cristo. Que nós possamos retirar as vasilhas que cobrem a luz de Cristo, as camas que cobrem a lâmpada e colocar esta lâmpada no local visível, sem presunção, sem arrogância, sem autossuficiência, mas que todos, os da família, os vizinhos, os amigos, os da comunidade, os do nosso ambiente de trabalho, todos possam ver a luz de Deus, a luz da fé que habita em nós e assim este nosso testemunho possa ajudar tantos outros irmãos no seu processo de conversão. Um grande abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Recorde, a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.